Nosso assunto, portanto, é procrastinação. Doutor Marcelo, defina pra gente o que é procrastinação. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã. Bom, primeiro que pelo horário, muitas pessoas que devem estar acordadas não devem estar procrastinando, né? Porque isso já começa com uma leve definição. Muitas pessoas sabem que deveriam ter uma atitude, um comportamento, mas acabam deixando para depois. E não é necessariamente meses, anos depois, às vezes são minutos depois. Só que o que acontece? Quando esse tempo vai passando, a pessoa sabe que deveria já ter feito algo, vem um sentimento de culpa, vem uma energia ruim, algumas pessoas falam assim, nossa, parece que algo me bloqueia, que não consigo sair daquela situação. É o despertador que toca, a pessoa coloca uma soneca, coloca outra soneca e vê que aquele tempo planejado muitas vezes para uma atividade física já passou. Então, basicamente, são várias emoções que impedem a pessoa de agir, que envolvem insegurança, medo de fracassar, medo de crítica de terceiros, e o tempo vai passando, a pessoa vai fazendo muito pouco e os prejuízos só vão aumentando na vida dela, né? Bom, então de repente ela até tem decisões em momentos mais importantes, mas coisas do dia a dia ela vai adiando e no final das contas acaba atrapalhando outras coisas que vêm a ser importantes. Com certeza, porque quando a gente analisa a vida das pessoas hoje em dia, ela é com muita expectativa, muita cobrança externa e interna da pessoa, então a lista de deveres de cada um todo dia é gigantesca. E quanto mais tempo a gente desperdiça, só vai aumentando as nossas pendências. E essas pendências acumuladas vão gerando cada vez mais angústia, cada vez mais cobrança, cada vez mais sentimento de culpa, que ao invés de estimular a pessoa a fazer mais de uma forma mais acelerada, traz o efeito contrário. A pessoa se sente sem motivação, se sente mal por aquilo e acaba impedindo mais ainda que ela consiga agir. Doutor, mas vamos entender. Bom, a pessoa ela tem uma atividade que às vezes é uma coisa pequena, é pagar uma conta, é de repente fazer uma ligação, é mandar um e-mail, é organizar a casa. São pequenas coisas que ela pode deixar de fazer. E muitas das vezes as pessoas dizem que não tem energia para isso. Eu não consigo, eu não quero. E por que isso acontece? É uma questão aí psicológica, uma questão mental, uma questão física? Com certeza, às vezes podem ser condições de depressão, uma ansiedade que impede ela daquilo, mas na maior parte das vezes é uma pessoa que já tem um comportamento de alguma forma mais procrastinador, ou seja, ela sempre tem uma lista de pendências na vida, e às vezes é repleta de coisas pequenas, é fazer uma ligação, é fazer uma atividade física, é fazer várias pequenas coisas que roubariam pouco tempo da vida delas, mas como é tanta coisa pendente, elas não sabem por onde começar, então elas não têm uma lista pré-determinada, mas elas têm um monte de coisas que elas deveriam fazer e por conta de não saberem como começar, acabam adiando. Só que com o passar do tempo, essa lista só vai aumentando, que aumenta mais a procrastinação delas. É uma pessoa desorganizada, no caso. Com certeza, uma pessoa desorganizada, é uma pessoa insegura e é uma pessoa que tem dificuldade de dar aquele primeiro passo. Então, muitas vezes, essas pessoas conseguem ajudar outros, porque quando alguém tem um problema, a pessoa sabe que para resolver aquele problema não é uma questão que ela vai decidir, e sim o outro vai decidir. Então, ela vai lá e faz. Mas quando para resolver os problemas da vida pessoal, parece que ela tem tantas opções e poderia começar de tantas formas, que nesse processo de organização ela se perde e não começa nada. É bem complicado, porque daí a pessoa começa a sofrer, ela vê os efeitos, né, de ficar deixando, a impressão que dá é que ela quer sempre economizar energia, né, doutora? Ela quer sempre ficar na tranquilidade, sem preocupação, só que infelizmente bate na porta, né, aí as coisas pendentes, as coisas atrasadas cedo ou tarde. E aí às vezes aparece alguém muito próximo que dá aquela chacoalhada, olha, você precisa mudar. Com certeza. E às vezes funciona, doutor? Não. Quer dizer, funciona para deixar a pessoa se sentindo mais culpada e mais, de alguma forma, arrependida, com aquele sentimento ruim. Por quê? Porque qualquer pessoa tem consciência do que ela deveria fazer. Mesmo que ela não tenha uma lista escrita propriamente dita, ela sabe na mente dela o que precisa ser feito. Por quê? Porque todo dia a pessoa tem uma prova de realidade dessa. Por exemplo, alguém que quer emagrecer, todo dia que vestir uma roupa que vê que tá apertada, ou se olha no espelho e vê que não tá legal, a pessoa lembra, poxa, eu deveria iniciar uma atividade física, eu deveria começar uma dieta, mas o tempo vai passando, as promessas de final de ano vão acontecendo e os anos vão se renovando e nada muda. Por quê? Porque falta esse estímulo. E aí as pessoas próximas, na tentativa de ajudar a dar essa chacoalhada, acabam falando uma verdade que a pessoa já tem na mente dela, o que deixa ela mais culpada, mais frustrada e bloqueia mais ainda a chance de tentar começar uma mudança. Ela já tá ansiosa, né? Ela já tá no fundo aí, toda ferida, vai ficar mais ainda, aí que trava. Com certeza. E é um problema, né? Porque as pessoas de fora falam, tá, mas então a gente fica quieto? Não tem uma solução. E sim, nesse aspecto, né? E sim compreender o porquê que essa pessoa tem essa dificuldade.
Porque às vezes é uma pessoa que sofreu tanto na infância, ouviu tantas vezes alguém falando assim, você não vai ser nada na vida, você nunca vai conseguir nada, você não tem capacidade disso, e a pessoa não tem essa segurança, não sente que é capaz, e aí um comentário como esse, por mais que seja um estímulo, uma tentativa de ajudar a pessoa, acaba mais reforçando aquela ideia de incapacidade e a pessoa vai se sentindo cada vez pior. Então esse negócio das pessoas julgarem as outras, dizendo a preguiçosa, preguiçoso, no automático, sem avaliar o contexto, é um grande erro. E é o que mais acontece na sociedade. Preguiçosa, não quer se ajudar, tem condições, mas não parece que não quer, vamos dizer assim, como se fosse uma falta de desejo. Isso é um julgamento que acaba só deixando a pessoa mais culpada, porque não é possível alguém que está acima do peso, está infeliz com o corpo, que não queira mudar. A pessoa só não consegue. E aí a ajuda ideal não é ficar falando o que a pessoa deveria fazer, e sim questionar o porquê que ela não está conseguindo. Se ela precisa de um auxílio de alguém, um empurrão de verdade, mas que parta da pessoa que está sofrendo pedir. Porque senão vira uma cobrança, vira uma crítica que só vai deixando a pessoa mais para baixo. Então a gente está falando hoje sobre procrastinação. Existem vários casos. Existe a questão da pessoa, ela já ter alguma situação no passado que hoje a impede. Pode acontecer da pessoa realmente não querer. Ela tem tudo para fazer, mas ela não quer nesse momento. Pode ter? Pode, né, doutor? Com certeza. E existem outras questões físicas também. Essa pessoa de repente está com uma baixa quantidade de energia, alguma coisa nesse aspecto. Então é muito complicado julgar, né, já de antemão. E um exemplo muito, muito comum são as pessoas que às vezes não estão trabalhando, estão desempregadas. Aí a família fala, você tem que procurar emprego. E essa pessoa, no fundo, ela quer encontrar um emprego, mas ela não tem energia mental ou energia física. E isso acontece, doutor, nesse caso, por quê? Muitas vezes pela insegurança, pela crença que a pessoa já colocou dentro dela que ela não é capaz. Porque ninguém que está desempregado, ninguém que está acima do peso, ninguém que tem uma característica que desagrada quer continuar nessa situação, sabe? Então esses comentários externos, mesmo que tenham a intenção de estimular, acabam só reforçando aquele vazio, aquela culpa que a pessoa já tem, sabe? E muitas vezes o que acontece na procrastinação? As pessoas não querem mudar por elas. Às vezes elas gostam de comer bem, gostam de beber alguma coisa, isso leva a um ganho de peso. Mas a família cobra porque julga que uma pessoa acima do peso não pode ser feliz, não pode ser de sucesso. Então a pessoa não está mudando por ela, está mudando pelos outros. E por isso que é tão difícil ela acessar essa energia vital para ela se motivar a fazer por ela. Porque por ela faz várias coisas, mas quando é mais ou menos por ela, mas principalmente para agradar os outros, fica muito mais difícil. Muito bem. Doutor, então, a pergunta que todo mundo deve estar fazendo, porque a gente vai lembrando de alguém que de repente está nessa situação, né? Procrastina de repente em um grau pequeno, em um grau médio, em um grande grau. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a mudarem? Porque a gente vê que tem aí vários casos de pessoas com grande potencial ou que tinham um grande trabalho sendo desenvolvido, de uma hora para outra parou tudo. Como ajudar essas pessoas a dar uma guinada na sua vida em 2021? A primeira parte para ajudar alguém em procrastinação é escutar elas. Mas escutar verdadeiramente, acolher, ter tranquilidade para acreditar que o que a pessoa está dizendo é verdade. Porque se a pessoa fala eu não consigo, algumas pessoas, como não consegue? Lógico que você consegue, é só levantar da cama. E esse comentário, mesmo que possa parecer para um de fora verdade, para aquela pessoa não é possível, sabe? Então, escutar abertamente, tentando acolher, tentando ajudar a pessoa na medida do que ela consegue, é um grande primeiro passo. E a partir daí, tendo um ambiente mais acolhedor, a pessoa consegue até reconhecer o que está impedindo ela de mudar esse comportamento e tentar trabalhar nessa mudança. Mas muitas vezes o que a gente observa é o contrário. É tanta crítica, é tanta cobrança que a pessoa vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais insegura, e aquele comportamento que ela tanto deseja fica mais distante. É que ela falando, talvez ela consiga se localizar melhor, perfeito, né? Ela podendo expor as suas ideias, às vezes ela se dá conta. Isso acontece com a gente, né? Você vai, de repente, conversar com uma pessoa mais íntima e você fala, mas peraí, por que eu tô falando isso? Né? Você localiza melhor as ideias naquela situação. E é interessante porque até a terapia, o desabafo serve com esse propósito. Às vezes a pessoa tem tantos pensamentos na cabeça, tão desorganizados, tão acelerados, que quando ela fala para alguém, para ela conseguir falar alguma coisa que vai ser compreendida pelo outro, ela tem que organizar essas ideias. Só que não só traz o benefício de ajudar o outro, de falar para o outro, como traz o benefício da pessoa entender melhor os pensamentos delas e a partir daí tomar uma decisão melhor. Doutor, para a gente finalizar, é importante também a gente pontuar que pode ser que essa pessoa esteja sofrendo de depressão ou de repente entrando nesse quadro ou com um nível de ansiedade muito alto. Nesse caso também tem que ter um cuidado especial. Com certeza, porque a procrastinação é um comportamento, vamos dizer assim, é uma atitude normal de muitas pessoas, mas pessoas que estão num quadro mais avançado de depressão ou de ansiedade não procrastinam necessariamente porque elas não têm condições, porque antigamente elas tinham, mas atualmente por conta da doença elas não
conseguem sair daquele cenário, uma ajuda profissional com certeza vai auxiliar nesse processo.